É impossível construir uma economia solidária de fato se não houver autonomia das pessoas. A autonomia está intimamente associada à liberdade do indivíduo de determinar o seu futuro. A autonomia significa que os grupos, que os coletivos, que as famílias, que os pares, que todos nós somos capazes de determinar o nosso próprio futuro. Se nós olhamos para o mercado tal como ele existe, nós vamos ver que esse mercado ele é muito exigente em muitas coisas, e uma exigência fundamental do mercado é a ausência de autonomia das pessoas. Como construir uma associação, uma cooperativa, uma organização que está centrada no sujeito, na autonomia do sujeito, na liberdade do sujeito, as músicas que vocês cantam o tempo inteiro estão dizendo isso, é liberdade, é fugir do cativeiro, é determinar seu próprio futuro. Como combinar isso com um mercado que exige que vocês sejam formadores de preço? Geralmente esse jovem, essa pessoa não é enxergada, é um ser invisível. E penso que isso acontece da mesma maneira com os catadores. O jovem, a pessoa da favela, da comunidade, ao sair, por ela ser da comunidade, ela está ligada às coisas mais horrorosas, ela está ligada ao crime, ligada às drogas, à violência, à submissão, à mendigância, e parte dos catadores também estão ligados a isso. Vejo muitos jovens de favela, simplesmente pelas suas vestes, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de andar, pelo local que está, às vezes é confundido com a polícia, entra na porrada, às vezes a própria sociedade chama a polícia porque acha que ele é um marginal, e percebo que acontece da mesma maneira com os catadores. Então existe aí um paralelo, por mais que a minha área seja uma outra, seja a área social, eu acho que está muito próximo também à área onde os catadores militam. E eu, de verdade, eu acho que não tem como falar da questão ambiental sem tocar na questão social. Por mais que se cuide do ambiente, a gente precisa também cuidar das pessoas que vão viver dentro desse ambiente. Então eu penso que a luta social e ambiental elas estão muito próximas. E aí, quando a gente tem esse quadro de marginalização, no meu caso com jovens da favela, a gente procurou se organizar, assim como muitos catadores são organizados através de associações. A gente criou associações de moradores, associações de jovens de liderança, associações de jovens que não querem entrar para o crime, associações de jovens que não querem a droga como único viés de crescimento, de ascensão social. Aí a gente consegue se organizar, consegue pensar em planos futuros. Bom, eu acho que é importante a gente relatar de que a nossa história, como o Bill fala ali, é quase a mesma coisa. Aquele filme que falou da Cidade de Deus, parece que ele está escondido no Rio de Janeiro, mas ele não está escondido no Rio de Janeiro. Pelo contrário, aquela forma, ela se organizou igual o peste e hoje está em tudo que é canto. E a violência hoje ela é ditada pelo crack, que vem estragando muitos de nós, e a nossa grande guerra, grande batalha está em vencer o inimigo que está dentro de nós mesmos. A gente consegue ver que empresários se organizam e formam cartéis, e aí por causa disso que a nossa cadeia produtiva ela é tão quebrada. Por causa disso que de um lado está 1 milhão de miseráveis que somos nós, mais de 1 milhão no Brasil, e que do outro está meia dúzia de cartéis que ganham milhões. Fico triste nesse momento, e aí eu fico pensando de que onde é que está escondido a verdadeira economia solidária nisso. E aí eu fico olhando de que dentro do sistema do capital envolvido nos materiais recicláveis não tem nada de solidariedade. E a solidariedade começou a nascer a partir do momento em que nós, aqueles que até então se diziam coitadinho da favela, aquele que só servia ou para catar ferro, como diz a música do Facção Central, ou do próprio Bill mesmo, que fala de que a gente nasce para catar ferro ou para fazer serviços que é para eles poderem se manter bem. A gente, quando começou a organizar o movimento, disse que não, que chega. E que a partir dali chega de dizer que o catador é o coitadinho. Sabe quando a gente ia reclamar
dizia: senhor prefeito, o senhor por favor me ajude, organize aqui a minha cooperativa, o senhor por favor nos dê uma prensa, o senhor por favor me arrume lá minha balança que está quebrada, me conserte o telhado que está chovendo na minha cabeça. Ou esse tempo já passou faz tempo. Esse tempo morreu quando nasceu o movimento em 2001, porque hoje a conversa é outra. Primeiro, negociamos questão de lei. Vamos lá, discutimos, fizemos. Segundo, pegar não é pedir para o senhor prefeito, porque o senhor prefeito ele é um administrador e está lá para fazer o que o povo manda. E nós somos parte do povo, não somos? E aí começou a mudar por quê? Porque o movimento parou de ser movimento dos coitadinhos para ser movimento de catador de materiais recicláveis. Chegou, não é mais movimento de catador de lixo, é materiais recicláveis. A partir desse momento, nós começamos a se organizar, fazer formação, fazer piquete, trancar a rua, porque às vezes é isso que tem que ser feito. Às vezes vamos lá, dar uma ocupada na prefeitura para botar pressão no prefeito para ele enxergar nós. Porque é uma questão muito difícil quando as pessoas estão de um lado que diz nós não enxergamos, ou quando nós estamos desse lado e não somos vistos. É bem diferente um ponto de vista do outro. E infelizmente nós hoje ainda pagamos para trabalhar. Por quê? Quem é que faz a catação? Nós. Quando fura o pneu do carrinho, quem paga? Nós. Quem tem que dar milho para o cavalo? Nós. Quem tem que comprar o EPI? Nós. Quem tem que consertar a balança, pagar a luz e fazer todo o trabalho para manter a cadeia funcionando? Nós. Então não tem economia nessa história. A economia vai começar a partir de agora. A gente tem que começar a pensar que não tem economia se não vier de nós mesmos. E aí é o seguinte, é protagonismo na boa, na certa. Porque não tem economia solidária se não tiver protagonismo do catador. Temos que pensar por esse lado. Sabe aqueles técnicos que estão no meio aí? Tem vários que são camaradas, que são ponta firme. Mas tem outros que pensam que tem que mandar no catador. Já não tem economia solidária nisso. Porque onde não tem aquele, o catador que consegue ver o seu destino, consegue se planejar, não vai ter economia solidária se for de cima para baixo. Então ele já começa desde nós mesmos. A solidariedade de classe é uma coisa muito importante que vocês falaram, que precisa de ter uma solidariedade entre os setores. Nós também acreditamos, só que acreditamos no setor de classe. Porque nós não vamos ser solidários com o empresário que só pensa em poluir, que só pensa em ganhar dinheiro, que só pensa em comprar e lucrar, só em baixar salário, em pegar e diminuir o número de trabalhadores, comprar cada vez mais máquina, e daqui a pouco dar os catadores sendo solidários com eles. Aqui para eles. Não tem isso. A solidariedade está colocada entre nós, de trabalhador para trabalhador. Há vários momentos, próprio dentro do governo Lula que está indo embora, mas que está vindo outros governos aí, nós tivemos vários arrancatouros por não concordar com algumas coisas. E a solidariedade sempre junto. Em vários momentos a solidariedade estava disfarçada como que vestida de guerra. Mas a gente tem que saber disso. Temos que saber de que para a gente conseguir conquistar algo, muitas vezes tem que ceder. Só que o ceder não é só nosso. Todo mundo cede e a gente conseguiu chegar onde estamos hoje. Chegamos hoje no quê? Num nível em que estamos participando de um belo encontro. Vocês deram uma olhada na estrutura? Vocês estão olhando esse trabalho todo aí de diário, feito com material reciclado? Vocês estão olhando? Os companheiros que já se viram há várias vezes, anos já, a gente se conhece por nome. Um mora lá no sul, outro lá no norte, outro no nordeste, outro no Amazonas. E se conhecemos porque nós estamos avançando como se fosse um passo de cada vez. E esse passo de cada vez está caminhando junto com uma economia que está gravada dentro de nós. Essa economia solidária está dentro de nós. E aí sim, tem companheiro para companheiro, tem trabalhador para trabalhador, enxergando bem quem é que está logo adiante e quem é que a gente vai ter que vencer. Não é matando o inimigo que a gente vai conseguir vencer. Muitas vezes é convencendo de que a forma que ele está fazendo está errada. E que para ele poder sobreviver, tem que ter espaço para todo mundo. Essa revolução social que nós estamos fazendo é um momento de fazer com que todos estejam incluídos. Inclusive aqueles companheiros que hoje botam pedra lá no meio do papel misto, botam caco de vidro lá no meio do jornal para pesar mais, botam areia dentro da latinha de alumínio para poder dar um pouco mais de peso. Esse também tem que estar incluído. Porque nós vamos ter que fazer a formação com ele para ele poder entender uma realidade diferente.